Pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a questão da imersão no gelo após o treinamento, se isso ajuda ou atrapalha na hipertrofia muscular. Eu sou o professor Dr. Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e bora lá para o vídeo. Essa é uma pergunta que tem intrigado uma boa parte da galera que acompanha aqui o canal no YouTube, que é justamente usar a estratégia da imersão no gelo ou imersão em água gelada após o treinamento, justamente se isso ajuda ou atrapalha a questão da hipertrofia muscular. Então, vamos entender com um pouco mais de detalhes todo esse processo fisiológico. Então, vamos lá. Quando a gente fala nos treinos de hipertrofia, né, as pessoas que treinam na sala de musculação ou que fazem o treinamento de força de forma geral com o objetivo de hipertrofia, são as pessoas que querem fazer tudo o que é possível e o que está ao alcance dela para poder acelerar o ganho de massa muscular. Então, quando a gente pensa em hipertrofia, o que é necessário acontecer para que a hipertrofia de fato ela ocorra? Primeiro, é necessário estímulo neuromuscular, é preciso treinamento e nesse treinamento tem que ter algum tipo de sobrecarga. Então, por exemplo, a musculação você tem a resistência dos aparelhos, da barra, das anilhas, dos halteres. Por exemplo, o treinamento funcional, né, onde você usa muitas vezes exercícios com peso corporal, então o peso corporal é uma resistência. Quando você pedala na bicicleta ergométrica e você acrescenta carga lá na bicicleta, você tem que fazer a fase concêntrica, você tem que produzir um pouquinho mais de força para poder vencer a resistência do pedal. Então, primeiro, é necessário ter estímulo neuromuscular, justamente porque o estímulo neuromuscular que a gente consegue com o treinamento de força é todo o estímulo inicial que vai dar sequência à cascata de efeitos fisiológicos intracelulares que vão disparar o processo de síntese proteica muscular e, consequentemente, hipertrofia. Segundo, além de treinar, ou tão importante como treinar, é o processo de recuperação muscular pós-treino. Uma vez que o processo de síntese proteica celular ou muscular, ele é feito exclusivamente no período de repouso após o treinamento. Durante o treinamento, durante a sessão de treinamento, a capacidade de síntese proteica do músculo esquelético é diminuída. Após o término da sessão de treinamento, a capacidade de síntese proteica da célula muscular, ela é aumentada e em geral fica por volta de 24 horas após o término do treino aumentada. Então, precisa ter recuperação muscular. E o que envolve a recuperação muscular? Alguns aspectos importantes, como por exemplo, o tempo de repouso entre as sessões de treinamento. Então, hoje a gente sabe que pessoas que são mais iniciantes no treinamento de força são pessoas que vão precisar alguma coisa entre 48 horas e algumas pessoas até 72 horas de recuperação para o mesmo grupamento muscular. Se nós temos alunos mais intermediários e mais avançados, por volta de 24 a 36 horas já seria um tempo de recuperação extremamente adequado para um novo estímulo neuromuscular. Segundo, a questão nutricional. Nutrição faz parte do processo de recuperação, portanto, vai adiantar quase nada você ter um treino muito bom voltado para a hipertrofia, mas se eu tenho um plano nutricional deficitário, principalmente na quilocaloria total e na proporção dos macronutrientes, então vou ter um processo de hipertrofia também deficitário. Terceiro, é necessário hidratação, justamente porque durante o processo de síntese proteica que a sua célula muscular vai fazer, ela vai fazer lá no citoplasma da célula muscular. E essas reações químicas que envolvem a síntese proteica só acontecem na presença de água. Então é importante que durante o treino, mas principalmente após o treino, também tenha uma hidratação adequada. E por último, e não menos importante do que os outros fatores, o sono. O sono é fundamental para o processo de hipertrofia muscular. Tem vários estudos na literatura mostrando que pessoas que treinam adequadamente para a hipertrofia têm um aporte nutricional adequado, porém o sono é bastante deficitário, que essas pessoas acabam perdendo em hipertrofia. E o terceiro fator é que o músculo precisa
de tempo para reparar suas estruturas danificadas durante o estresse do treinamento e promover a supercompensação, aquele aumento de capacidade que a gente observa no período pós-treino, principalmente no que está relacionado aos estoques energéticos, então estoque de creatina fosfato, estoque de glicogênio muscular, estoque de ATP, e também relacionada à capacidade dessa célula de cada vez fazer mais síntese proteica. Então, dentro desse processo, é que entram as famosas estratégias de recuperação muscular, ou seja, tão importante como treinar é acelerar a recuperação, porque se eu consigo acelerar a recuperação muscular, eu consigo dar um estímulo de treino num período de intervalo mais curto entre sessões, e portanto, mais estímulo significa mais hipertrofia, desde que eu consiga de fato usar essas estratégias de recuperação. E aí, dentro das estratégias de recuperação que nós temos hoje, existem basicamente dois grandes grupos: o grupo das estratégias nutricionais. Então, no grupo das estratégias nutricionais, nós vamos entrar aqui principalmente o aporte quilocalórico total, o aporte de macronutrientes, então carboidrato, gordura e proteína, o aporte de aminoácidos. Assim, isso pode ser feito através da própria dieta, o uso de suplementos específicos, como a creatina, como o whey protein, como a caseína e tantos outros, e, obviamente, o aporte de hidratação. Então, o aspecto nutricional, hoje, ele é considerado como fundamental nas estratégias de recuperação muscular para poder acelerar o processo de síntese proteica, acelerar o processo de recuperação muscular e, consequentemente, potencializar a hipertrofia muscular. E aí, obviamente, que esse processo nutricional, quem vai orientar isso seria o nutricionista esportivo, e não o profissional de educação física, não teus amigos de academia, mas é o profissional que é qualificado para isso. E o segundo grupo é aquele grupo que a gente chama de estratégias alternativas, e aqui entra, por exemplo, a massagem. Com certeza você já viu pessoas que treinam, por exemplo, na musculação, que fazem treinamento de força e até atleta, depois da sessão do treino ou depois de um jogo qualquer, passar por uma sessão de massagem com o objetivo de aumentar o fluxo sanguíneo nos músculos que foram trabalhados durante o treinamento, durante a competição, justamente para acelerar a recuperação muscular. A famosa acupuntura, os treinos aeróbicos pós-sessão de treino. Então, hoje a gente sabe que o treino aeróbico ele é um aliado principalmente para acelerar o processo de recuperação e reparação do tecido muscular e potencializar a hipertrofia muscular, justamente através do efeito do aumento da vasodilatação periférica no período pós-esforço. Ou seja, o treino aeróbico tem como função aumentar a circulação de sangue no tecido muscular que foi exercitado na sessão de treinamento de força e acelerando a circulação de sangue, disponibilizando mais sangue numa velocidade maior e numa quantidade maior, isso estaria ligado a uma maior remoção do lixo metabólico produzido durante a sessão de treino, a chegada mais rápida de células do sistema imune para recuperar o tecido muscular, a chegada mais rápida de glicose, de aminoácidos, de vitaminas, de água, de hormônio para acelerar esse processo. E tudo isso depende desse processo de vasodilatação. E por último, o tema do vídeo, que é a imersão em água gelada, né? Não é banho gelado, é a imersão. Você deita numa banheira, você deita numa piscina, né? Você vai lá, uma piscina cheia de gelo, que nem eu coloquei aqui no slide de abertura. Deixa eu voltar aqui para você ver. Então é mais ou menos isso daqui, ó. Então o sujeito está aqui uma espécie de banheira, tem a água aqui que está gelada, cheio de gelo, e isso é uma estratégia de recuperação muscular. Mas a pergunta é: será que isso funciona para a hipertrofia muscular? Será que isso ajuda? Acelera o processo de hipertrofia ou será que isso atrapalha a hipertrofia? Bom, para responder essa pergunta, eu vou usar como referência esse trabalho aqui, publicado na Frontiers in Sport and Active Living, no ano de 2021, onde discute justamente os efeitos fisiológicos da banheira de água gelada, né? A imersão na banheira de água gelada no período pós-treino, em adaptação ao treinamento de força. E esse é um estudo muito bacana
que ele traz e explica em detalhes o mecanismo fisiológico por trás disso. Então, vou pedir para você preparar o print aí no seu computador ou no seu celular, no seu tablet, porque a próxima figura ela vai tentar sumarizar os efeitos da imersão no gelo após o treinamento, isso vai ajudar a atrapalhar a hipertrofia. Então, primeira coisa, tira um print desta figura aqui, porque esta figura aqui é o sumário, né? É o resumo, é um mapa mental para nos ajudar a entender se a imersão na banheira de água gelada, né, com gelo, se realmente vai ajudar ou atrapalhar. Então, vamos lá. Quando você, depois da sessão de treinamento de força, você usa como estratégia a imersão em banheira gelada ou com gelo para acelerar a recuperação muscular, você tem alguns efeitos que são negativos para a hipertrofia muscular. Então vamos entender. Primeiro efeito, quando você é submetido à banheira de gelo, né, imersão em água gelada, o primeiro grande efeito que você tem é a constrição, o aumento da constrição dos vasos sanguíneos arteriais na região muscular, tanto a região mais periférica quanto as regiões mais profundas, e, portanto, produz uma diminuição da vasodilatação periférica e, consequentemente, vai diminuir o fluxo de sangue para o músculo. Ou seja, o músculo vai receber menos sangue e, como vai receber menos sangue, também vai receber menos oxigênio, vai receber menos glicose, vai receber menos aminoácido, vai receber menos whey protein, vai receber menos creatina e, portanto, o transporte de aminoácidos do sangue para dentro da célula muscular vai ficar diminuído, o que leva a uma capacidade miogênica, né, que é reparação do tecido muscular, também diminuído. Então, qual que é o impacto disso? Primeiro, você vai ter uma diminuição da ativação, da proliferação e da fusão de células satélites no músculo esquelético. E, portanto, se eu tenho menos células satélites, eu vou ter menos células musculares, vou ter menos mionúcleos, e isso diminui a capacidade de síntese proteica, principalmente das fibras do tipo 2. Então, primeiro grande efeito é que vai diminuir o fluxo de sangue para o músculo, e isso vai diminuir o transporte, por exemplo, de aminoácidos. E é fundamental o transporte de aminoácidos disponíveis em grande quantidade dentro da célula. Segundo grande efeito é que a imersão na banheira gelada inibe a via de sinalização da famosa mTOR. E, portanto, como você sabe ou deve lembrar, tem vídeos aqui no canal onde eu explico a famosa via da mTOR. Aliás, se você quer que eu faça um vídeo explicando só a via da mTOR para a síntese proteica, escreve nos comentários assim, professor, faça o vídeo da mTOR. E aí eu coloco na minha lista aqui de prioridades e gravo um vídeo para você. Então, tendo a diminuição da ativação, da sinalização da via da mTOR, isso cria impacto aqui, primeiro, na diminuição da síntese proteica das fibras do tipo 2, mas também está ligado à diminuição da biogênese ribossomal. Então, quando você lembra, o ribossomo é extremamente fundamental para o processo de síntese proteica, uma vez que é o ribossomo que vai fabricar as proteínas. E se eu aumentar a quantidade de ribossomo, eu potencializo a hipertrofia. Se eu diminuir a quantidade de ribossomo, a síntese proteica muscular vai ficar mais lenta, beleza? Então, um outro efeito importante que quando a gente tem a diminuição da ação da mTOR pela água gelada, você também potencializa a resposta da miostatina. E a miostatina potencializada inibe a síntese proteica muscular. E aqui, olha que interessante. Então, a imersão na água gelada, água com gelo, aumenta a sinalização da via chamada fosfo, que é uma via de sinalização para o núcleo da célula muscular. Essa proteína fosfo estimulada estimula a proteína MURF1, a atrogina 1, e essas proteínas aqui ativadas, elas
inibem o processo de síntese proteica muscular, ou seja, deixam a fibra célula muscular numa velocidade mais lenta para a síntese proteica, quando deveria ser o contrário. Depois do treinamento de força, eu tenho que aumentar a velocidade de síntese proteica da célula e fazendo essa estratégia, eu vou diminuir. Então, o que a gente conclui aqui? A gente conclui, o estudo ele conclui que, embora essa estratégia é usada no meio dos atletas, é usada no meio dos simpatizantes dos treinos de hipertrofia, dos bodybuilders, é uma estratégia que pode ajudar em outros mecanismos fisiológicos ligados ao processo de recuperação, porém impacta negativamente o processo de hipertrofia muscular. Portanto, se o objetivo do teu aluno, o seu objetivo for hipertrofia, não é uma boa estratégia você usar, por exemplo, a imersão em banheira gelada. Agora, claro, de nada vai adiantar tudo isso também se o treino que você passa para o seu aluno não é um treino específico para hipertrofia. E os treinos de hipertrofia, como que a gente monta os treinos? Como é que a gente prescreve, planeja o período de treinamento? De acordo com o nível de treinabilidade ou o nível de experiência do aluno com treinamento de força. Por isso que você tem alunos avançados, alunos intermediários, alunos iniciantes. E para cada um desses perfis de aluno, vai ter lá montagem, sistemas, prescrição e periodização de uma forma mais adequada. Por isso que se você gosta desse tema e se você quer saber mais detalhes como planejar, prescrever e periodizar os treinos de hipertrofia para alunos nível iniciante, intermediário e avançado, eu sugiro que você adquira e leia o livro Musculação e Hipertrofia, Manual de Prescrição e Periodização, porque nesse livro, além de você entender toda a parte de fisiologia por trás da hipertrofia, você também vai ter todas as diretrizes com exemplos práticos para você prescrever o treinamento para alunos nível iniciante, intermediário, avançado, muito avançado e ainda vai ter vários exemplos de periodização de acordo com o nível do aluno. Periodização para iniciante, periodização para intermediário, periodização para avançado. Então, para você que está assistindo esse vídeo, eu quero lembrar que esta é a última semana que eu vou liberar de presente neste livro, os bônus, tá? Então o livro está com desconto, frete grátis para todo o Brasil, e eu estou liberando 2 bônus de presente. Você não paga nada mais por isso. Eu estou liberando 2 cursos com certificado e estou liberando também uma planilha de periodização para hipertrofia. Adquirir o livro, você ganha os 2 cursos, ganha a planilha vai ser sua para sempre. Mas é a última semana a partir aqui da data e do horário da publicação desse vídeo. Depois você vai conseguir comprar o livro, mas não vai ter mais a planilha e nem os cursos. Então, o link para você adquirir o seu exemplar do livro está aqui na descrição do vídeo, beleza? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreve no canal, deixe as suas dúvidas sobre o tema hipertrofia aqui nos comentários, porque as suas dúvidas podem se transformar em um novo vídeo no canal. Combinado? Um grande abraço e até o próximo vídeo.